A Suécia fez um movimento muito importante que está seriamente perturbando Putin, porque a Rússia pode em breve perder uma de suas poucas armas eficazes que produzem resultados no campo de batalha: bombas planadoras. Essas bombas haviam interrompido a contraofensiva da Ucrânia em 2023 e impedido a Ucrânia de estabelecer linhas defensivas ao redor de Avdiivka. No entanto, a Suécia tomou agora uma decisão que pode abalar fundamentalmente esse equilíbrio ao combinar suas forças com as da Ucrânia. 36 caças Gripen estão chegando à Ucrânia até o final do ano ou início de 2027. Destes, 16 são doações e 20 estão sendo vendidos através de um empréstimo da União Europeia. Na verdade, Zelensky afirmou recentemente que esperam adquirir todos os 150 aviões em um futuro muito próximo. Todos os 150 jatos. O Deus abençoe, teremos o suficiente muito e esses caças estão infligindo danos muito sérios ao exército russo ao fornecer uma vantagem multifacetada nas linhas de frente. Mais importante ainda, eles estão reduzindo significativamente a eficácia das bombas planadoras de fabricação russa e essas remessas estão ocorrendo em um momento em que a Ucrânia está desenvolvendo suas próprias bombas planadoras e realizando testes altamente bem-sucedidos. Quando essas duas contramedidas são combinadas, no início de 2027, o Gripen não apenas neutralizará as bombas planadoras russas, mas também permitirá que a Ucrânia use essa tática contra os russos. E os russos, atualmente, não têm solução concreta para nenhuma dessas ameaças. Para entender por que os Gripens são tão vitais, primeiro precisamos ver o que a Rússia tem feito com suas bombas planadoras e como a Ucrânia tem combatido contra elas. Bombas planadoras são construídas com base num conceito tecnicamente simples, mas eficaz. Kits de asas e módulos de orientação por satélite GLONASS foram integrados em bombas de queda livre convencionais do inventário existente da Rússia. Pilotos russos voam a altitudes seguras a dezenas de quilômetros atrás da linha de frente, soltam a bomba e imediatamente retornam. Mísseis ucranianos nunca conseguem alcançá-los. A bomba desliza até seu alvo de forma autônoma usando coordenadas de satélite. Essas munições não são milagres tecnológicos, são sistemas brutos e baratos que falham ao atingir alvos em movimento, mas se tornaram uma ferramenta extremamente eficaz para destruir posições fortificadas e infraestrutura fixa. Quando um explosivo de 1,5 toneladas acerta diretamente, nenhuma fortificação de concreto pode resistir. Esse poder destrutivo proporcionou à Rússia vantagens críticas. Na contraofensiva da Ucrânia em 2023, brigadas blindadas treinadas pelo Ocidente aproveitaram a chance de romper as linhas russas, mas essas bombas baratas caindo do céu paralisaram as rotas de avanço. A ofensiva primeiro desacelerou, depois parou. Soldados ucranianos que resistiram por semanas em abrigos subterrâneos em Avdiivka foram, em última análise, forçados a sucumbir a essas bombas. Foi um dos últimos objetivos militares verdadeiramente valiosos que a Rússia poderia capturar ao custo de pesadas baixas, e a verdadeira força que o derrubou foram essas bombas planadoras. Mas a história da guerra moderna prova que toda arma ofensiva eventualmente encontra seu antídoto, e a Ucrânia desenvolveu esse antídoto. De acordo com os últimos relatórios de inteligência e radar do campo, para atingir completamente um único alvo estratégico, o exército russo agora precisa lançar 17 bombas planadoras. A proporção caiu para 1 para 17. A Ucrânia montou extensas redes de guerra eletrônica e bloqueio de sinais ao longo da linha de frente. Esses bloqueadores cortam as conexões de satélite GLONASS das bombas e desviam as munições de seus alvos. A maioria das bombas agora cai em campos vazios. A Rússia é forçada a lançar munições do céu apenas para atingir um único ponto. No entanto, o problema não foi totalmente resolvido. O estoque de munições da Rússia é tão grande que, mesmo com disparos às cegas, o volume puro garante que eles possam eventualmente atingir seu alvo de alguma forma. Isso continua sendo uma dor de cabeça séria para o Estado-Maior ucraniano. A verdadeira questão é, se a Ucrânia quer recapturar território, como superará essa pressão das bombas planadoras? Gripen está trazendo a fórmula que resolverá exatamente esse impasse tático. A superioridade aérea de Putin baseava-se em 3 vantagens fundamentais: superioridade de alcance, dependência da Ucrânia de bases fixas e capacidade de ataque profundo unilateral. O Gripen tem o poder de desmantelar todas as 3 uma por uma, e a primeira começa com o equilíbrio de alcance. O poder de ataque mais crítico do Gripen não é a própria aeronave, é o míssil que ele carrega. Seu nome é MBDA Meteor. Atualmente, os F-16 da Ucrânia carregam AMRAAM, alcance de 100 a 160 km.
Os Su-35 da Rússia estão em uma faixa semelhante. O equilíbrio é aproximadamente igual. Meteor pode quebrar essa igualdade a favor da Ucrânia, alcance de 150 a 200 km, mas a verdadeira diferença está no seu motor. Um míssil convencional é lançado com um foguete, fica sem combustível e desacelera no final. Meteor usa o que é chamado de ramjet, um motor que continuamente produz impulso ao captar ar, mantendo-se em velocidade máxima até atingir o alvo. O resultado? Uma zona onde escapar é praticamente impossível, e essa zona é 3 vezes maior que a do AMRAAM. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos descreve o Meteor como o míssil ar-ar mais capaz e indiscutível nos caças ocidentais. No campo de batalha, isso poderia significar que um piloto de Su-35 poderia ser atingido antes de ver o Gripen mirando nele. Bombardeiros Su-34 que se aproximam para lançar bombas pesadas podem ser forçados a ficar muito mais atrás, o que reduz a precisão. Além disso, o Meteor não caça apenas aeronaves. Ele também pode derrubar mísseis de cruzeiro do tipo Caliber em voo e, junto com o míssil de curto alcance Iris-T, pode até mesmo combater ondas de drones Shahed. Portanto, cada parte da estratégia de ataque aéreo de Putin, jatos de combate, mísseis de cruzeiro, drones, pode ser respondida a partir da mesma plataforma. Além disso, os pilotos suecos têm experiência real enfrentando a Força Aérea Militar Russa, e são esses mesmos pilotos que em breve estarão treinando pilotos ucranianos. A segunda vantagem de Putin era simples: atingir as aeronaves da Ucrânia onde elas decolam. Cada base de F-16 é um alvo fixo brilhando nas imagens de satélite. O Gripen foi projetado para tornar exatamente essa vantagem insignificante há 40 anos, nada menos. Nos anos 1980, a Suécia estava trabalhando com um único cenário de pesadelo. Os soviéticos atacariam todos os aeródromos nas primeiras horas de guerra, destruiriam hangares, tornariam as pistas inutilizáveis. A resposta da Suécia foi radical. Uma aeronave que não precisa de aeródromo. Assim nasceu a doutrina Base 90, decolagem de um trecho de rodovia de 800 metros, manutenção com um kit de ferramentas que cabe em um único veículo, design simples que até mesmo pessoal conscrito poderia operar. Os números mostram claramente essa diferença. O ciclo do Gripen de pouso, reabastecimento, rearmamento e decolagem novamente leva apenas 10 minutos, enquanto o mesmo ciclo para o F-16 leva mais de 30 minutos. Aproximadamente 10 horas de manutenção por hora de voo, em comparação com uma média de 15 a 20 horas para o F-16. Menos pessoal, implantação mais fácil, mais tempo no ar. O ministro da Defesa sueco, Johnson, resume essa filosofia em uma única frase: o Gripen foi construído para um país que pode ter que lutar contra um inimigo numericamente superior, sob pressão e a partir de bases dispersas. Ele decola de uma rodovia pela manhã, reabastece na borda de uma floresta ao meio-dia, pousa em um ponto completamente diferente à noite. Torna-se cada vez mais difícil para a Rússia prever onde atacar. Eles podem desperdiçar seus mísseis mais caros em pistas vazias. E essa flexibilidade operacional elimina completamente o risco de a Rússia destruir o poder aéreo da Ucrânia no solo em um único ataque coordenado. O verdadeiro perigo de uma aeronave cujo ponto de decolagem é desconhecido não é quem ela combate no ar, mas o que ela leva ao solo. O Gripen pode carregar tanto 2 mísseis de cruzeiro Storm Shadow quanto mísseis ar-ar para autoproteção em uma única missão. Capacidade de combate em 2 direções. Storm Shadow já é uma arma comprovada na frente ucraniana, 250 a 560 km de alcance, 450 kg de ogiva. Sua ogiva de 2 estágios primeiro penetra concreto reforçado, depois detona no interior, um destruidor de bunkers. Até agora, o Storm Shadow foi lançado de Su-24 e F-16. Ambos dependiam de bases fixas. A Rússia podia prever os pontos de lançamento. O Gripen pode quebrar esse cálculo. O mesmo míssil pode agora ser lançado de uma plataforma que decola de uma rodovia pela manhã e aparece de uma direção completamente inesperada. E assim, a terceira vantagem de Putin pode começar a se desgastar: a assimetria de ataque profundo, a superioridade do eu ataco sua profundidade, mas você não pode atacar a minha. Quando você coloca o alcance do Storm Shadow no mapa, a geografia de ataque da Ucrânia se expande dramaticamente. O corredor que conecta a Crimeia ao continente, a linha de Zaporizhzhia a Mariupol, está dentro desse alcance. Entroncamentos ferroviários, depósitos de combustível e pontos de munição neste corredor estão dentro do alcance do Storm Shadow. E este corredor é a linha vital da Crimeia. A ponte de Kerch está danificada, balsas foram atingidas. Se o corredor também for cortado, a guarnição na Crimeia pode ficar sem abastecimento.
Individualmente, cada aeronave é poderosa, mas a verdadeira ameaça pode estar em reunir todas as três. A Ucrânia pode, em breve, usar 3 diferentes caças da OTAN simultaneamente. F-16, uma plataforma comprovada de ataque ao solo e supressão de radar conectada à rede logística da OTAN. Gripen, controle aéreo e ataque profundo disperso. Superioridade aérea com Meteor, ataque profundo com Storm Shadow, operações dispersas em rodovias. Mirage 2000, um terceiro elemento multifuncional. Cada um tem uma assinatura de radar diferente, um conjunto de armas diferente e uma lógica de baseamento diferente. Isso é o que poderia realmente desafiar a Rússia. Se posicionar a defesa aérea para o F-16, pode ficar vulnerável ao Meteor do Gripen. Se concentrar em caçar as bases dispersas do Gripen, pode ficar vulnerável aos mísseis de destruição de radar do F-16. O mesmo alvo pode ser atingido por 2 aeronaves diferentes, de 2 direções diferentes em 2 momentos diferentes, a maneira mais rápida de saturar uma rede de defesa aérea. Os recursos necessários para enfrentar todas as 3 ameaças de uma vez só podem ser retirados da frente, o que significa que qualquer ameaça que a Rússia tente fechar corre o risco de deixar uma abertura em outro lugar. E simultaneamente com esta equação, a Ucrânia também está desenvolvendo suas próprias bombas planadoras. Em 2027, enquanto o Gripen elimina a capacidade de bombas planadoras da Rússia, a Ucrânia poderá usar a mesma tática contra a Rússia, porque a Rússia não tem uma boa solução contra essa tática. O cenário está se invertendo. 36 aeronaves é um número impressionante, mas no panorama geral pode ser apenas o primeiro passo. O primeiro lote está claro. 16 Gripen CD doados do estoque da Suécia, prontos para combate, entrega no início de 2027. 20 Gripen, e comprados com crédito da União Europeia, entrega a partir de 2030. O número em segundo plano é muito maior. Em outubro de 2025, uma carta de intenção para 100 a 150 Gripen e foi assinada, potencialmente a maior encomenda de exportação da história da Saab. E o passo mais estratégico. Sob um memorando de novembro de 2025, a partir de 2033, parte da produção do Gripen está planejada para ocorrer diretamente na Ucrânia. Se realizado, a Ucrânia poderia se transformar de um país que compra caças para um que os produz. No entanto, é necessária honestidade. Essa transformação não acontecerá da noite para o dia, e a Rússia não ficará parada. O primeiro Gripen CD chega no início de 2027, mas o treinamento de transição dos pilotos leva de 6 a 9 meses. A primeira missão de combate poderia ser, no mais cedo, no final de 2027. A capacidade operacional total do Gripen é de 2031 a 2032. O poder aéreo da Rússia ainda é grande. Centenas de Su-35 e Su-34, sistemas S-400 ainda eficazes, e a Rússia desenvolverá contramedidas, novos sistemas de guerra eletrônica contra o Meteor, vigilância avançada por satélite para detectar bases dispersas. Cada vantagem tecnológica pode ter um contra-ataque, mas o sinal estratégico em si já está funcionando. A Rússia já é forçada a levar em conta a ameaça do Meteor e do Storm Shadow, treinar novamente seus pilotos, reposicionar suas defesas aéreas e os recursos para essa preparação podem ser retirados de outras frentes. A Ucrânia anunciar essa entrega agora é inteiramente uma estratégia psicológica, dividindo a atenção e os recursos do inimigo em áreas erradas. Há 4 anos, a Força Aérea Ucraniana estava lutando com antigos MiGs soviéticos. Sem peças de reposição, os estoques de mísseis estavam se esgotando. Hoje, está se preparando para voar com 3 plataformas diferentes da OTAN. O futuro das 3 vantagens de Putin está agora sendo questionado. O equilíbrio de alcance pode ser quebrado pelo Meteor. A estratégia de ataque a aeródromos pode se tornar sem sentido com bases dispersas. A assimetria de ataque profundo pode ser revertida pelo Gripen carregando Storm Shadow. E, simultaneamente, a Ucrânia está desenvolvendo suas próprias bombas planadoras. Em 2027, enquanto a Rússia perde essa tática, a Ucrânia a ganhará. A Suécia projetou esta aeronave há 40 anos por medo de uma invasão soviética. Agora está passando para as mãos do país que luta exatamente contra essa ameaça. Então, o que você acha disso? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para por aqui.
Se você gostaria de ouvir esses relatórios detalhados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição e nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou quais sejam as circunstâncias.